questão dos reforços, nós vamos até mostrar, o Fabinho já vai preparar para a gente aí, realmente o Cuca ele não está satisfeito com a situação. Ele queria ter os reforços agora. Mas, como ele não tem os reforços, vamos colocar que o Cuca ainda está dando uma oportunidade, uma chance, assim, né, para poder, no meio da temporada, chegar aos reforços. Mas o Cuca queria. O Gregory do Botafogo não conseguiu. Aí depois ele queria o Vila Sante do Grêmio, não conseguiu. Ele queria o Fabinho do América, não conseguiu. Ele queria o Pochettino do Fortaleza, não conseguiu. Agora o Cuca quer 4 jogadores. Agora, ele quer um volante, ele quer um camisa 10, ele quer um centroavante por causa da ausência do Davis e ele quer um velocista, né? Só que ele explica muito bem, eu pergunto a ele isso na coletiva e ele explica muito bem essa questão, que é o que eu já tinha falado aqui, inclusive. Agora no mercado, você não tem jogadores do nível do que o Atlético quer, no mercado interno, né? Porque a janela ela só te dá a oportunidade de contratar jogadores que jogaram os regionais que atendam essa expectativa. A não ser os que ele pediu, mas os que ele pediu não conseguiu, porque o orçamento do Atlético não encaixa. E ele fala para exercer. Eu vou levantar para você, deixa só o seu ver lá, que aí você pega o gancho do que ele falou, porque ele fala para o torcedor ter paciência, Fabinho. Mostra aí para a turma. Cuca, Breno Galante novamente. Depois do título do hexacampeonato, em entrevista você falou sobre a questão da necessidade de reforço para o time. Na semana passada, depois do jogo treino, você falou novamente, e de lá para cá você não só não ganhou reforço, como perdeu o Daverson, né? Olhando daqui para frente, até o dia 11, ainda existe alguma necessidade, uma possibilidade de chegar algum reforço para você? Vocês estão pensando isso só no meio da temporada? Como é que está esse planejamento? Bom, eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo. Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então, a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então a gente vai valorizar e muito esse pessoal que está aí também. Vamos valorizar e muito o pessoal que está aí também. Ele, como um grande comandante, faz muito bem. O time Bolivar tem um time bom. O Atlético tem um time bom. Tem 11 jogadores que são bons. Para mim o time titular é bom. O problema, cara, que ficou nítido eu fiquei vendo na hora do intervalo, 2-0, eu fiquei pensando assim, quem pode entrar para mudar a história do jogo? Ah, beleza, o Júnior Santos, eu pensei na cabeça. Mas o Júnior Santos está sem ritmo de jogo. E aí eu fiquei pensando, quem mais? Não tem, cara. Não tem. Isso até foi uma discussão, não vou falar nomes aqui não, mas a pessoa do Atlético depois lá do jogo virou para mim e falou assim, pô, você tem que ficar parando seus programas, você fica insistindo demais, você só fica pedindo contratação. Olha o elenco aí. Eu falei, mas espera aí, quem é que podia entrar no segundo tempo para resolver? Aí ele falou, mas o Cuca fez as mudanças aí, você não viu? Eu falei, tá, mas para resolver, quem que podia? Exato. Né? O Palácio talvez pudesse ser um que desse uma diferença. Mas tá machucado. O Alisson foi vendido, foi então, negociado. Assim, cara, não o dá Davidson foi pro Fortaleza. Pois é. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro de temporadas anteriores. Eu, no meu pós-jogo do canal do Bolivar, falei muito sobre isso também. A grande atuação do Atlético, o pecado do resultado, mas a necessidade de reforços. Não podemos cometer o mesmo erro, né? E outra coisa, Brenão, você citou alguns nomes que o Cuca pediu e que não deu certo. E eu tenho, não uma informação, eu gostaria de saber se você tem uma opinião disso, mas a gente conversando ali de forma em off, Bado Salomão e tal, com amigos nossos da imprensa, parece que o Siga, por exemplo, brecou a contratação do Pochettino. É o nosso amigo Silas do Fala Galo trouxe essa informação. Grande Silas. Silas do Fala Galo que trouxe essa informação. Pois é, que queria o Pochettino e o Siga, né, que você teve inclusive lá na apresentação do Siga, mostrando e dando essa clareza, essa transparência, como é que funciona o Siga, e parece que foi o Siga que de alguma forma, né, brecou, né, a opção pelo Pochettino. Então é uma situação complicada também, né? Aí eu imagino que o Cuca não deve estar satisfeito. O que eu acho engraçado é o seguinte,
olha como é que é o torcedor, né? Se a gente não cobra reforços aqui, falam que a gente está passando pano para a diretoria. Porque é nítido, não sou eu que estou falando, não é você que está falando. Não, tá claro o Cuca também. falou, não é uma vez. O Cuca falou várias vezes já. Inclusive depois do hexacampeonato. É o que eu depois falei. de uma conquista. Eu abri a coletiva falando isso, Cuca, você falou depois do hexacampeonato, você falou depois do jogo treino e ainda não ganhou. Além de não ganhar, você perdeu um. Você perdeu o Davis depois disso. Né? Como é que você veio? Aí eu sou obrigado a ver aqui o Henrique Santos falando, Breno Galante, toda pergunta sua sobre reforço é sobre reforço. Para de forçar a barra, amigo. Não é forçar a barra, não. Eu quero é que o torcedor do Atlético entenda o que está acontecendo, porque existe uma cobrança e o torcedor, ele fica com a percepção seguinte, se o Cuca não vem aqui falar o que ele falou, quando eu pergunto para ele na coletiva, até então estava todo mundo assim, porque o Atlético não percebeu que o time precisa de reforço. Claro que percebeu, Bolivar. O Cuca toda hora fala, a diretoria também fala, mas a questão é, ponto, o lado da diretoria, eles têm um planejamento e um orçamento, eles não querem gastar agora. Eles não podem. Mas aí vai esperar o cavalo passar riado de novo? Eles vão esperar até o meio da temporada. E aí quantas rodadas vão estar? 11 rodadas. Pois é. Eles Nós estamos falando de 33 pontos. Eles já colocaram isso para o Cuca. Não vai vir agora. Inclusive, conversei com uma pessoa muito influente do Atlético, ela falou, olha, nosso dinheiro não é ilimitado. Nós fizemos um grande investimento agora no início. E o time tem condição de conseguir resolver isso agora. E vamos fazer contratações pontuais numa janela que vai ter no meio do ano. Brenão, a pergunta que eu te faço, quantos jogadores saíram até agora? 10. 10 ou 16? Não, 16. Chegaram 10. Chegaram 10. Então, se o elenco já era curto ano passado, e saíram 16, e chegaram só 10. Outro dado que eu vou te dar. Mas o elenco não é curto, outro dado que eu vou te dar. Esse é um ponto que nós temos que qualificar. Não, pois é. Precisa qualificar. Isso é um ponto agora, que não, peraí. Agora, não outro dado. Elton, não é agora, não, sabe outro por quê? dado. Não, vamos falar. Mas só para concluir. Vamos fazer um parênteses só nesse aqui, porque o Elton tá ali, que eu acho que isso é importante. Eu vou voltar a falar aqui. Então nós concordamos que saíram 16, chegaram 10. Mas o elenco não é curto, sabe por quê? Quando a gente fala em elenco curto, escuta o Elton, pra você entender. Curto quer dizer o quê? Poucos jogadores. O Atlético tem 31 jogadores. O Cuca falou que quer jogar com 32. São 28, e eles já deixaram claro. O Cuca quer ter 28 jogadores de linha e 4 jogadores, que são 4 goleiros. Então ele quer 32 jogadores. Hoje o Atlético tem 31. Curto não é. O problema não é questão de ser curto, é questão da qualidade. Okay. Aí você entra. Ok, então a gente concorda então, que a desculpa do Atlético, de alguma forma, ele não é o elenco que é curto, é a grana que está curta. É a qualidade, né? Porque, por exemplo... Porque se não quer investir agora... Agora, vamos levar em consideração... Só dá essa então informação. Fala. A maior venda da história do Atlético foi o Paulinho. Foi o Paulinho. Concordamos com isso. Sim. Né? Ela vai investir, a maior venda da história do Atlético até agora foi o Paulinho. Nessa janela agora. E mais, a última venda, que foi do Daverson, que é o único jogador que tinha essa característica de matador, de centroavante, de 9, o Atlético é um time de 9, que já até estreou lá no Lion, ele veio por 4,5 milhões de reais junto ao Cuiabá e foi vendido, né, em menos de um ano para o Fortaleza, até onde se sabe, por 7 milhões. Então nós estamos falando de mais um acréscimo de 2 milhões e meio. Isso para pegar o Paulinho, que foi a primeira venda que o Atlético fez, e o Daverson, que foi a última. E nós vamos ficar deixando o cavalo passar arriado mais uma vez para qualificar esse elenco e para efetivamente brigar lá em cima? Será que existe uma obsessão por esse campeonato brasileiro? Aí tem alguns pontos que a gente tem que entender. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é bom para o torcedor entender. A diretoria do Atlético virou e falou que todo o dinheiro de venda de jogadores seria revertido para jogadores. Perfeito? Foi falado isso textualmente. A gente tem que entender o seguinte. Será que está sendo? É isso que eu estou propondo. Não, eu sei. Agora eu estou sendo mais direto do que você foi. Estou sendo mais direto. Estou fazendo essa pergunta. Por quê? Porque, olha só, o Atlético está gastando lá 30 milhões na reforma da Arena MRV. Além da grama, acústica, a questão do aumento e tal. Esse dinheiro vai vir de onde? Será que ele vai... Porque não vai vir dos shows, porque o orçamento de show não está tendo show lá. Não está tendo bilheteria lá. Esse dinheiro está vindo de onde? Será que ele não está vindo da venda de jogadores? Isso é uma pergunta que eu quero entender, né? Segundo, esse dinheiro da venda do Paulinho, ele entrou toda a vista, ele está aqui? O que a gente pode contar com esse dinheiro do Paulinho? Porque às vezes, se ele for dividido de 5 vezes, não dá para a gente poder contar com ele toda agora. Mas às vezes os que foram comprados também não foram pagos à vista. É o que eu estou falando. Isso tem que ser esclarecido para o torcedor do Atlético. Por exemplo, você falou aí, o Daverson, né? A gente vendeu por 7, mas a gente deve 4 milhões e meio para o Cuiabá. Então, beleza. 4 milhões e meio foi o valor total da venda, então, né? Tem que amortizar. Pois é, então
sobra 2,5. Mas qual que é a composição disso? Fortaleza vai pagar esse 2,5 quando? Vai ser agora? A gente pode contar com isso? É isso que às vezes a gente fala da clareza, porque na cabeça do torcedor ele entende que o dinheiro está aqui. Né? Então, se o Atlético não está fazendo, se o Atlético chega e fala, olha, nós temos uma limitação de dinheiro, não é muito mais fácil virar e falar assim, olha, deixa eu te contar, torcedor, entenda só, nós vendemos o Davidson e tal, e nós vamos receber só no ano que vem. Ou não. Porque senão o torcedor fica com essa impressão. Não é só o torcedor, não. Eu, você, nós não temos uma informação, a gente fica com essa. Véio. Como é que o Atlético pode falar que não tem dinheiro para contratar, sendo que ele, e você esqueceu, ele tem o Alisson. O Alisson? Tem ele, o Alisson. Mas é porque né? o Link é o primeiro e o Davis que é o E ainda tem o Alisson no meio. Quer dizer, ainda tem uma grana. Pô, e aí não tem como... Ah, tudo bem. Agora tem um outro detalhe, que é o principal, que eu acho que aí é o planejamento, Bolivar, que é onde o erro de planejamento. Porque, beleza, tem esse dinheiro todo. Mesmo se tivesse dinheiro todo aqui. Mas agora você não pode contratar. Fora do Brasil. Dentro do Brasil não adianta você ficar milionário, né, se você não tem qualidade aqui dentro. Porque se você virar e falar assim, beleza, fala um camisa 10 para o atleta trazer de dentro do Brasil, que está disputando os regionais, seja um cara bom. Cara, o cara não vai sair do time que ele tá. Eu vou falar um cara bom, então vai lá pega o Oscar do São Paulo, ele não vai sair de lá. Né? Eu vou falar, talvez alguns falariam, o Matheus Pereira do Cruzeiro não vai sair. Alguém ia falar do Everton Ribeiro. Os caras não vão sair. Né? Então, assim, infelizmente, o atleta deveria ter visto isso. Nós cobramos, inclusive, isso aqui. Contratações no início. Quando o Cuca chegou, ter um elenco completo. Aí o Atlético não fez isso. Foi chegando picado. Agora chegou num ponto que a gente está percebendo que tem necessidade, o Cuca precisa. Faltam 10 dias para a janela fechar. Mas dentro dessa janela não adianta. Aqui dentro não vai. Agora, isso aí é informação. O Atlético não vai contratar ninguém nessa janela. O Cuca já deu essa letra ali. Isso é informação. Então nós vamos ter que esperar em junho. Agora, e vamos correr o risco até lá isso aí que você de ver quantos pontos nós vamos fazer. É isso. Agora, houve esse compromisso, foi falado isso textualmente, que o dinheiro que entrou ia ser investido todo em reforço. O que não é novidade nenhuma. Quando eu passei pela diretoria de futebol do Toulouse Futebol Clube, e é uma prática no futebol europeu, é o seguinte, o dinheiro da venda do jogador é para trazer outro jogador. O Barcelona vendeu o Neymar. Então, aquele dinheiro integral, são caixas, inclusive, diferentes. Tá? Para não ser usado, talvez, negócio de acústica, igual você está falando. Está falando, não, você está cogitando, né, que esse dinheiro, os 30 milhões, da onde que vem esse dinheiro, já que o atleta está sem receita, por enquanto, que não está mandando jogos na Arena MRV. Claro, mas faz a receita dos patrocinadores, mas a gente tem que lembrar que tem folha de pagamento, uma série de coisas que vai ter que pagar. Né? Sem dúvida. Mas eu falo isso, que isso é uma prática que deveria ser adotada aqui, e é assim que funciona lá. Dinheiro da venda de atletas, ele é usado integralmente para buscar novos atletas. Até porque esses clubes precisam também de grandes ídolos, né? De jogadores realmente que supram a necessidade ali, não só na contratação técnica, mas também da questão da liderança, da idolatria e tudo mais. Então, nós escutamos